Quando Thomas Edison era jovem, ele foi descrito como um idiota. E ainda assim, ele se tornaria um dos inventores mais lendários de todos os tempos, mudando completamente o mundo e construindo um império empresarial. Existe um ditado que afirma que qualquer tecnologia avançada demais se confunde com magia. Então não é de se admirar que as pessoas chamavam Thomas Edison de mago. Edison desempenhou um papel fundamental no avanço do telégrafo, rádio, câmara, telefone e, mais famosamente, a luz incandescente. Muitos o consideram uma das pessoas mais influentes da história. Ver alguém começar do zero e superar todas as probabilidades é muito inspirador. Apesar de Edison ser um inventor famoso, há quem diga que ele não era o gênio reconhecido, mas sim que se apropriava do trabalho de outros e ficava com o crédito. E isso levou a batalhas dramáticas, como onde Edison lutou contra Nikola Tesla pela glória de iluminar o mundo. Fortunas foram feitas e destruídas em segundos. É aqui que aparece o lado sombrio de Thomas Edison. Portanto, o legado de Edison não é preto e branco. Mas, como essa é uma história fascinante apenas para este vídeo, decidi contratar um dublador profissional e um estúdio de animação 3D para ajudar a dar vida a essa história. Então vamos viajar juntos de volta no tempo para o 1800. Bem-vindo à verdadeira história de Thomas Edison, o homem que conquistou a escuridão. Thomas Edison nasceu em 1847, mas foi descrito como defeituoso, pois tinha uma cabeça anormalmente grande e estava frequentemente doente. A infância de Thomas foi difícil e solitária. Mesmo assim, nunca foi entediante, pois a curiosidade de Thomas era insaciável. Ele queria saber o que era tudo e por que as coisas funcionavam do jeito que funcionavam. O pai de Thomas achava suas perguntas intermináveis, exaustivas, mas a mãe de Thomas estava feliz em nutrir sua curiosidade. Um dia, Thomas viu um ganso do vizinho chocar ovos e perguntou à mãe sobre isso por horas. Mais tarde, Thomas pegou os ovos do pássaro, entrou no celeiro do vizinho para fazer um ninho e tentou chocá-los. Mas enquanto suas aventuras infantis eram fofas, a curiosidade de Thomas também podia ser perigosa. De novo, ele provocou um incêndio no celeiro do pai só para ver o que acontecia. E como o fogo era tão grande, se o vento estivesse soprando em outra direção, poderia ter queimado a cidade inteira até o chão. Após isso, seu pai concluiu que Thomas era um idiota e o açoitou diante de todos na cidade. As coisas pioraram ainda mais quando Thomas contraiu um grave caso de febre escarlate. O dinheiro era tão curto que seu pai precisou tirá-lo da escola para comprar remédios. Quando Thomas voltou à escola no ano seguinte, estava muito atrasado em relação às outras crianças. Além do constrangimento com o pai, também era tratado assim pelos professores. Na escola, Thomas ouviu 2 professores zombando dele e correu para casa, dizendo à mãe que não queria voltar. A mãe de Thomas se recusou a acreditar que seu filho era um idiota, mas claramente a escola tradicional não estava funcionando para ele, então ela decidiu educá-lo ela mesma. Graças à mãe, Thomas aprendeu leitura, escrita e aritmética tão bem quanto qualquer criança. Depois de cobrir os fundamentos, ela não impôs temas como seus professores faziam. Em vez disso, ela deixou ele seguir seus próprios interesses. Um dia, Thomas leu um livro sobre experimentos científicos para fazer em casa. Após concluir todos, solicitou outro livro, trabalhou nele e continuou pedindo mais. Mas à medida que o amor de Thomas pela ciência crescia, também aumentava sua capacidade de se meter em encrencas. Uma vez, ao tentar entender balões,
Thomas deu a um menino um pó químico esperando que ele flutuasse. Mas em vez disso, o menino apenas ficou incrivelmente doente. Outra vez, quando Thomas aprendeu que o atrito gera eletricidade estática, ele prendeu fios de metal nas caudas de 2 gatos e tentou esfregá-los um no outro, o que apenas o fez ser arranhado. Isso não impediu Thomas, porque quando algo era um mistério para ele, ele precisava entender. Então Thomas começou a coletar tudo que ele podia encontrar caso fosse útil, desde penas a metais e ossos. Sua mãe o incentivou a começar seu próprio laboratório em casa, no porão, para que ele pudesse praticar seus experimentos lá embaixo. Porém, era muito básico e para fazer experimentos mais avançados, ele precisava de dinheiro. Quando Thomas tinha 12 anos, conseguiu um emprego em um trem vendendo jornais e lanches para os passageiros a bordo. Para um garoto obcecado por ciência e máquinas, trabalhar em um trem era o paraíso no início. Mas não demorou muito para acontecer um acidente. Certo dia, enquanto carregava uma pilha de jornais quase do seu tamanho, Thomas percebeu que seu trem já estava saindo da estação. Ele imediatamente correu atrás dele e conseguiu alcançar um dos vagões de carga bem a tempo. Mas com o trem já em movimento, Thomas perdeu o equilíbrio e estava prestes a cair e ser esmagado pelo trem. Milagrosamente, alguém conseguiu agarrar Thomas pelas orelhas e puxá-lo para a segurança. Mas ele sentiu algo estalar dentro de sua cabeça. Quando Thomas se recuperou da dor inicial do acidente, ele mal conseguia ouvir qualquer coisa. Thomas perdeu parte da audição e não se recuperou. Na verdade, sua audição pioraria com o tempo. Depois Thomas mudou. Ele começou a passar mais tempo sozinho e levou seus estudos científicos ainda mais a sério do que antes. Mas ele disse que sua surdez facilitava a concentração por períodos mais longos. Thomas até montou um mini laboratório no vagão de bagagens do trem para que pudesse continuar experimentando enquanto trabalhava. Infelizmente, isso causou um novo problema. Durante um experimento, Thomas derrubou uma garrafa de fósforo da prateleira e acidentalmente começou outro incêndio. Thomas logo teria a chance de se redimir, no entanto. Certa vez, aos 15 anos, ele viu um trem chegando na estação e, a poucos metros, um bebê rastejando em seu caminho. Thomas entrou em ação imediatamente, pegando o bebê a tempo e salvando sua vida. Aconteceu que o bebê era filho do chefe da estação, e ele notou que Thomas estava constantemente rondando o telégrafo da estação em seu tempo livre. Thomas estava fascinado pelo telégrafo, a primeira máquina que permitia comunicação quase instantânea a longas distâncias. Como agradecimento por salvar seu filho, o chefe da estação mostrou a Thomas tudo o que queria saber e depois o ajudou a conseguir um emprego como operador de telégrafo. Ele só receberia cerca de $20 por mês, mas pela primeira vez desde o seu acidente, Thomas estava genuinamente animado. Na década de 1860, o telégrafo elétrico era uma tecnologia relativamente nova, e Thomas estava sempre testando pequenas melhorias para ele, mas isso frequentemente o metia em encrenca. O trabalho de Thomas era receber e transmitir informações sobre trens e notícias sobre a guerra civil em andamento. Mas a maior parte do trabalho era simplesmente ficar esperando a noite toda, e Thomas não tinha paciência para isso. Em vez disso, ele criou uma máquina que produziria um sinal que ele deveria enviar de vez em quando, enquanto tirava cochilos. Quando seus supervisores descobriram, Thomas foi demitido. Então, Thomas conseguiu outro emprego e estava de volta ativa novamente. Desta vez, ele transformou seu receptor em um repetidor, eliminando a necessidade de um telegrafista para retransmitir mensagens idênticas entre estações. Esta invenção foi útil, mas, infelizmente, o novo supervisor de Thomas trabalhava em um dispositivo parecido. E quando ele foi superado por um adolescente, ficou com ciúmes e demitiu Thomas por pura maldade.
Thomas continuou assim por anos, mudando-se frequentemente, assumindo novos empregos e muitas vezes sendo demitido por não fazer o que realmente deveria. Ele sempre quis experimentar com o equipamento em vez de seguir instruções. Aos 20 anos, Thomas voltou para casa deprimido. Ele era pobre e ficava mais surdo. No entanto, a vida de Thomas estava para mudar para sempre. Thomas fez bons amigos nos trens e um deles o avisou sobre uma vaga na Western Union, empresa de telégrafo em Boston. Thomas agarrou a oportunidade e chegou em Boston em 1868. Ele era tão rápido em digitar o código Morse que a Western Union lhe deu o trabalho de receber cotações do mercado de ações do remetente mais rápido de Nova York. E quando isso se tornou chato, ele começou a mexer com o telégrafo novamente. Após um tempo, Thomas fez melhorias úteis, e após um artigo de revista sobre ele, empresas começaram a oferecer dinheiro para que trabalhasse em invenções. Isso lhe deu confiança para deixar o emprego e se tornar inventor autônomo em tempo integral. Por volta dessa época, ele começou a dormir menos, pois isso lhe dava mais tempo para trabalhar em suas criações, mas as coisas começaram de forma instável. A primeira invenção de Thomas foi um simples registrador de votos, para o qual ele registrou sua primeira patente. Isso permitia aos legisladores votarem algo pressionando sim ou não em seus assentos. Foi até onde ele chegou com isso, porque, de acordo com a legislatura de Massachusetts, usar isso seria ilegal. Thomas quase faliu por causa disso, então ele decidiu que daqui para frente só trabalharia em invenções com demanda comercial, o que significa que ele poderia ganhar dinheiro com elas. Ele disse: "Descubro o que o mundo precisa e então eu invento." Dessa forma, ele poderia continuar fazendo o que amava e no que era bom, mas esperava não passar fome no caminho. A próxima invenção de Thomas foi uma melhoria em um ticker de ações telegráficas, que definitivamente se encaixava nos critérios de demanda comercial, já que a empresa para a qual ele a desenvolveu rapidamente encontrou cerca de 30 clientes para ela. Mas Thomas se deu mal no negócio e vendeu seus direitos de patente por quase nada. Ser inventor autônomo era mais difícil do que Thomas imaginava. Apesar do aprendizado, as lições não pagavam as contas, deixando-o cada vez mais ansioso. No entanto, havia uma invenção da qual Thomas sabia que poderia definitivamente ganhar algum dinheiro sério. As primeiras versões do telégrafo usavam 2 fios entre as estações, um para enviar e outro para receber sinais elétricos. Na década de 1860, inventores conseguiram alternar o envio e recebimento de sinais por um único fio, e depois enviar e receber sinais ao mesmo tempo. Embora úteis, essas novas funções deixavam o telégrafo lento e pouco confiável, por isso as empresas não as adotaram. Thomas estabeleceu para si mesmo um objetivo ambicioso: corrigir os bugs, como ele chamava, inventando assim o primeiro telégrafo duplex verdadeiramente funcional. Como Thomas tinha uma reputação de ser um inventor capaz, ele conseguiu fazer um empréstimo de $800. Foi um grande risco. Se tivesse sucesso, ele dobraria a capacidade do fio de telégrafo e reduziria seu custo pela metade. Empresas de telégrafo pagariam muito por isso, e os royalties poderiam transformar vidas. Então havia um enorme benefício se as coisas corressem bem. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Quando Thomas apresentou pela primeira vez sua invenção a uma grande empresa de telegrafia, ele não conseguiu obter uma resposta para sua mensagem. O teste foi à meia-noite de um sábado, então Thomas não sabia se o operador do outro lado da linha estava dormindo ou se foi ele quem construiu o telégrafo errado. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Ninguém comprava sua invenção. Como os $800 que ele pegou emprestado valeriam mais de 18 mil hoje, Thomas enfrentava sérios problemas financeiros.
E não havia como alguém em Boston financiar suas invenções mais, então ele gastou o último de seu dinheiro em uma passagem de trem para Nova York. Quando Thomas chegou, ele não tinha um centavo em seu nome e ele não comia há dias. Para conseguir comida, ele enganou um lojista para ganhar amostras grátis de chá e trocá-las por bolinhos de 5 centavos em outro lugar. E para piorar as coisas, o único amigo que Thomas tinha em Nova York estava fora da cidade. Então ele passou a primeira noite inteira vagando pelas ruas, frio e solitário. Mas ele ainda estava determinado a ter sucesso. Na manhã seguinte, Thomas fez amizade com um colega telegrafista que lhe emprestou $1. Pode não parecer muito, mas foi uma salvação. Thomas percebeu que comendo bolinhos de 5 centavos poderia se alimentar por 20 dias. Mesmo assim, enquanto Thomas andava pelas ruas, era difícil imaginar que ele se tornaria uma das pessoas mais influentes do mundo. Thomas foi ver um inventor bem conhecido chamado Franklin Pope e se ofereceu para ser seu assistente em troca de um lugar para dormir. Pope ofereceu a Thomas o porão sujo na sala de baterias do laboratório. Não era muito, mas era melhor que a rua. Pope era o inventor de um dispositivo importante na época. Na América pós-guerra civil, o preço de tudo, desde prata a algodão, títulos ferroviários e títulos governamentais, era fortemente influenciado pelo valor do ouro. Então, obter seu preço de forma rápida e confiável era crucial para os mercados financeiros. Pope havia inventado um indicador que mostrava o preço atual do ouro via telégrafo, e praticamente metade de Wall Street dependia dele. O problema era que todos os indicadores individuais obtinham suas informações de um único telégrafo. E um dia, enquanto Thomas admirava o dispositivo central durante o horário de negociação, ele quebrou sem aviso prévio. De repente, metade de Wall Street não conseguia acessar os dados de que precisava. A empresa de Pope estava enfrentando um colapso imediato, pois ele não conseguia descobrir como consertá-la. No entanto, quando Thomas deu uma olhada no indicador, ele imediatamente viu o problema. Uma pequena mola interna havia se soltado e estava presa entre 2 engrenagens, o que significava que a máquina estava apenas presa. Thomas salvou o negócio. E na manhã seguinte, o sócio de Pope deu a ele a tarefa de aprimorar ainda mais o indicador de ouro. Isso levou a uma nova promoção de Thomas, e seu salário foi aumentado para $300 por mês, o que era muito acima de qualquer coisa que ele já havia ganhado. Logo, Thomas aperfeiçoou o indicador de ouro. Esse sucesso levou a Western Union a recontratar Thomas para aprimorar um sistema de impressão de ações que às vezes imprimia números aleatórios em pontos finais diferentes. Quando isso ocorria, a Western Union precisava identificar os pontos finais com falha e enviar funcionários para redefini-los, demandando muitos recursos. Thomas criou uma forma de redefinir todos os pontos finais ao mesmo tempo a partir do Central Telegraph, sem precisar de ações nos pontos finais. Isso economizou tanto para a Western Union que eles ofereceram a Thomas $40 mil pelos direitos da patente, o que hoje equivale a pouco mais de $1 milhão. Esse foi realmente um dinheiro que muda a vida. Com suas invenções, ele saiu das ruas, onde passava fome, para agora se sentir rico. No entanto, a única coisa mais louca do que Thomas receber um pagamento equivalente a $1 milhão aos 24 anos é o fato de que ele levou menos de 30 dias para gastar quase tudo isso. Thomas gastar todo o dinheiro que ganhou parece irresponsável, mas na verdade foi exatamente o oposto. Após tanto tempo, Thomas acumulou experiência de negócios e agora queria expandir ainda mais sua empresa. A Western Union comprou só os direitos de patente do ticker de ações, mas Thomas manteve os direitos de fabricação.
Como parte do acordo, a Western Union deu a Thomas um pedido de 1.200 tickers de ações, que nos próximos anos lhe renderiam quase $500 mil. Isso é equivalente a cerca de 13 milhões de dólares em dinheiro de hoje. Então, Thomas gastou seus $40 mil iniciais construindo uma fábrica, um laboratório e contratando outros inventores capazes para trabalhar como seus assistentes. Assim, ele criaria mais invenções, venderia por muito dinheiro e as fabricaria para lucrar ainda mais. Ele via isso como uma fábrica de ideias, onde ele e assistentes fariam vários experimentos para testar suas ideias. Como Thomas nunca sabia o que precisariam, encheu o laboratório com vários produtos químicos e todos os tipos de metais. Ele também juntava materiais aleatórios, como caudas de pavão, chifres de touro e espinhos de porco-espinho, só por precaução. Quem sabia do que eles poderiam precisar? É justo dizer que Thomas tinha um estilo único de invenção. Desde que era criança, Thomas detestava matemática. Ele não conseguia entender como os números se relacionavam com qualquer coisa que acontecia no mundo real. Então, quando se tratava de usar ferramentas como cálculo, trigonometria e fórmulas de física, Thomas era inútil. Em vez disso, ao trabalhar em uma nova máquina, ele a visualizava. Thomas percebia como todas as partes móveis de suas invenções, até a menor engrenagem e o fluxo de eletricidade se encaixavam. Como poderiam ser reaproveitados, combinados ou aprimorados. E mesmo que seus métodos fossem incomuns, até mesmo não científicos, eles eram inegavelmente eficazes. Entre 1872 e 1873, Thomas registrou 53 patentes separadas, incluindo melhorias no ticker de ações e no telégrafo. No entanto, isso levou a alguma controvérsia em torno de Edison nos dias atuais. Alguns dizem que ele é acreditado em excesso por invenções alheias. Por exemplo, Thomas não inventou a máquina de escrever, mas ele a aprimorou. Outro argumento é que ele era mais empresário do que inventor, pois sua empresa ficou com o crédito pelas invenções dos muitos assistentes que contratou. A verdade é mais matizada. Thomas Edison foi inventor e também um astuto homem de negócios, diferindo da maioria dos inventores. Ele sempre focava no lado comercial da invenção e reinvestia os lucros para expandir o negócio. De qualquer forma, produzir tantas patentes não foi fácil. Thomas frequentemente reunia alguns assistentes e formava o chamado Esquadrão da Insônia, que permanecia acordado até 3 dias trabalhando em uma invenção até estar perfeita. Ele famosamente disse: gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Thomas exigia muito de seus funcionários, mas ele estava lá com eles e trabalhava mais duro e por mais tempo do que qualquer um deles. O laboratório era a casa de Thomas. Sua obsessão em trabalhar lá logo se tornou problemática. Thomas casou-se com Mary, que cuidava principalmente dos filhos enquanto ele trabalhava no laboratório. Mary se sentia cada vez mais solitária e negligenciada por Thomas, que frequentemente dormia no laboratório em vez de voltar para casa. Mary logo teve problemas de saúde e morreu aos 29 anos. Isso significava que Thomas, de repente, tinha 3 filhos para cuidar sozinho. Então, pouco depois disso, ele se casou com outra mulher chamada Mina, teve mais filhos com ela e retomou seu foco em seu laboratório. Porém, em 1873, Thomas enfrentou outro problema. Os Estados Unidos da América passaram por uma grave crise financeira e as empresas pararam de procurar Thomas para melhorias em suas máquinas. Thomas, no entanto, não entrou em pânico. Ele pensou que, ao criar algo realmente útil, as pessoas comprariam mesmo com a economia ruim. Ele sabia que, mesmo durante uma depressão econômica, América e Europa dependiam muito do telégrafo. Então, se Thomas conseguisse melhorá-lo substancialmente, ele certamente poderia fazer com que as empresas de telégrafo começassem a pagá-lo novamente. Alguns anos atrás, Thomas já havia tentado fazer um telégrafo duplex
que deveria enviar e receber sinais elétricos de forma rápida e confiável pelo mesmo fio. Isso foi um grande fracasso que o deixou sem um tostão. Mas desta vez, Thomas estava mais confiante e experiente, e por isso estabeleceu para si mesmo uma meta ainda mais ambiciosa. Ele iria pular o duplex e mirar direto no quadruplex. Isso significava que o novo telégrafo de Thomas precisava enviar e receber simultaneamente 2 sinais elétricos diferentes pelo mesmo fio, tecnicamente quadruplicando sua capacidade. Foi sua invenção mais difícil até então, mas após 2 anos com muitas noites sem dormir e incansáveis tentativas e erros, Thomas tinha um quadruplex perfeitamente funcional. Isso foi uma conquista extraordinária e, no entanto, levaria Thomas a algo ainda maior. Thomas montou um novo laboratório de pesquisa industrial em uma parte remota de New Jersey chamada Menlo Park. O telégrafo multiplex transformou-o em uma das pessoas mais renomadas da América. Então, jovens inventores aspirantes se mudaram para o campo para trabalhar para Thomas de graça. Empresas de todos os tipos o procuravam em busca de ajuda para seus dispositivos. Thomas disse que queria produzir uma invenção menor a cada 10 dias e uma grande a cada 6 meses. E naquela época, a maior coisa de todas era o telégrafo falante, ou como viria a ser conhecido o telefone. Enquanto Thomas estava ocupado com o quadruplex, outro inventor chamado Alexander Graham Bell estava trabalhando duro adaptando o telégrafo para que pudesse transmitir som e em 1876 ele registrou uma patente histórica para o telefone na Western Union. Isso significava o fim. A patente de Bell deu a ele o direito exclusivo de usar o telefone comercialmente, então ele tinha um monopólio que poderia potencialmente tornar o negócio de telégrafo da Western Union obsoleto. Se a Western Union quisesse competir com a Bell, teria que contornar suas patentes, precisando melhorar substancialmente o telefone. E quem melhor para fazer esse trabalho por eles do que Thomas Edison? Thomas era quase surdo, então ele pessoalmente tinha uma camada extra de obstáculos para superar com esse desafio particular. Mas foi na verdade por causa de sua deficiência auditiva que ele acabou melhorando a clareza e o volume do telefone muito além do que Bell tinha. Mas isso deu a Thomas outra ideia. Veja, o telefone foi feito para transmitir som, mas não havia um dispositivo que pudesse gravar e reproduzi-lo. E isso levou Thomas a inventar o fonógrafo em 1877. Este dispositivo registrava som captando ondas sonoras, como vibrações em cilindros de folha de Flandres por meio de uma agulha. Ele então também podia reproduzir os sons gravados. Novamente, a surdez de Thomas era um obstáculo a ser superado. Ele descobriu que, ao morder o fonógrafo, as vibrações viajavam pelo crânio e ele podia ouvir assim. Para os demais, com audição perfeita, ouvir o som gravado pela primeira vez foi mágico. Então a imprensa apelidou Thomas de o Mago de Menlo Park. Thomas presumiu que o fonógrafo seria usado nos negócios como um dispositivo para ditado. Na verdade, sua invenção lançou as bases dos toca-discos e foi fundamental para popularizar a música gravada. Esta invenção trouxe muita fama para Thomas, mas sua invenção mais famosa ainda estava por vir. Por mais de 70 anos, a iluminação elétrica foi uma das áreas mais estagnadas da pesquisa científica. Ao anoitecer, as pessoas ainda usavam velas, luzes a gás e lamparinas de querosene. Todos esses tinham problemas. Velas poderiam causar incêndios. E o gás usado nas lâmpadas tinha um cheiro ruim e acumulava gases perigosos. Em 1878, Thomas decidiu mudar isso.
Para dificultar ainda mais, ele queria focar na luz incandescente, que brilhava ao aquecer um filamento com corrente elétrica. Elas foram introduzidas lá atrás, em 1808, mas ninguém havia encontrado uma maneira de fazê-las queimar por mais do que alguns momentos. A luz precisava ser pequena, toleravelmente brilhante, usar pouca corrente, durar muito tempo, ligar e desligar individualmente, ser econômica, e isso é apenas o começo. Muitos inventores antes de Thomas tentaram e falharam, e todos acreditavam que era basicamente impossível fazer uma luz incandescente funcionar. Thomas afirmou publicamente que melhoraria a iluminação incandescente. Mesmo com a imprensa, investidores e assistentes achando que ele enlouqueceu, Thomas começou a trabalhar com seu entusiasmo habitual. A principal razão pela qual as luzes incandescentes só podiam queimar por 1 minuto ou 2 até agora era por causa da estrutura semelhante a um fio dentro dela, conhecida como filamento. Para que a luz brilhasse, o filamento tinha que ser aquecido a temperaturas extremamente altas sem derreter ou queimar. Mas isso era um problema, porque para aumentar os níveis de resistência elétrica que o filamento poderia tolerar, ele tinha que ser o mais fino fisicamente possível, cerca de 1/5 da espessura de um cabelo humano. O maior desafio para inventar uma luz incandescente útil era achar o material ideal para o filamento. Thomas passou seus primeiros meses experimentando com corda, algodão e outros filamentos orgânicos. Não deu certo, então tentou os metais. Ele tentou níquel, mas sem sucesso, e depois passou meses testando platina, conseguindo queimar por até 2 horas. Isso era promissor, mas então meses se passaram sem mais nenhum progresso e ele começou do zero novamente. Thomas alterou o filamento de todas as maneiras que pôde. Ele os preparou de formas variadas, torceu, alongou, encurtou, afinou e engrossou. Ele também mudou tudo no resto da luz. Ele testou várias lâmpadas, circuitos e diferentes níveis de resistência, voltagem e amperagem. Depois de testar 1.600 materiais diferentes, Thomas aprendeu muito, mas ainda não havia feito aquela descoberta que iria mudar tudo. Ele estava procurando uma agulha num palheiro do tamanho de um planeta, literalmente, porque Thomas enviou agentes para encontrar novos materiais tão longe quanto as montanhas rochosas, a floresta amazônica e o Japão. Ele até tentou diferentes variedades de cabelo humano. Depois de 1 ano e meio e incontáveis milhares de dólares, os assistentes de Thomas e seus investidores haviam perdido toda a esperança. Mas Thomas seguiu trabalhando com entusiasmo e, no fim, conseguiu. Após submeter um filamento de fio de algodão a um processo chamado carbonização, Thomas e seus assistentes passaram 40 horas olhando empolgados para uma lâmpada, sabendo que haviam feito uma descoberta crucial. O papel carbonizado era melhor. Ele queimou por 170 horas, e agora era apenas uma questão de fazer pequenos ajustes para aumentar isso o máximo possível. Na véspera de Ano Novo, Thomas equipou Menlo Park com 800 luzes e deu a uma multidão de 3.000 espectadores sua primeira visão do futuro. O valor comercial da luz incandescente agora estava claramente comprovado, então os investidores de Thomas felizmente lhe deram cheques para mais pesquisas. Na verdade, a busca pelo filamento perfeito só estava começando. Papel carbonizado queimava por algumas centenas de horas, o que era um grande avanço, mas não o suficiente para mudar o mundo. Thomas ainda precisava de anos para aperfeiçoar o filamento, mas após inúmeras descobertas em quase 10.000 materiais diferentes, ele agora sabia qual caminho seguir. Então, ele pôde delegar a tarefa aos seus assistentes enquanto se concentrava em uma questão mais urgente. Veja, a luz incandescente foi apenas parte do desafio da iluminação elétrica. Afinal, as lâmpadas precisavam de eletricidade. E se Thomas planejava iluminar o mundo, precisava haver uma maneira de levá-la até elas. Então, o próximo desafio de Thomas era projetar uma indústria inteira para fornecer eletricidade em larga escala, o que claramente não seria fácil. Ser o inventor mais famoso do mundo tinha suas vantagens.
Thomas frequentemente atraía gênios de classe mundial para trabalhar com ele, e não havia homem melhor para este trabalho do que um jovem imigrante sérvio chamado Nikola Tesla. Infelizmente, ele acabaria se tornando o maior rival de Edison. Em 10 de julho de 1856, à meia-noite, no Império Austríaco, nasceu Nikola Tesla. A parteira apontou para a violenta tempestade de raios lá fora e sentiu que era um mau presságio, prevendo que ele seria uma criança das trevas. Mas a mãe de Tesla disse que ele seria uma criança da luz. E bem, ela estava certa. Tesla tornou-se um gênio notável. Ele podia falar 8 idiomas, realizar cálculos integrais multivariáveis mentalmente e usava sua memória fotográfica para organizar sua mente como uma biblioteca, onde podia acessar livros de capa a capa à vontade. Apesar de seu gênio, Tesla tinha peculiaridades estranhas. Ele paralisava de medo ao ver pérolas. Ele tinha um pouco de vício em jogos de azar e entrava em pânico se o número de degraus que subia, que ele sempre contava, não fosse perfeitamente divisível por 3. Esta estranha, porém brilhante criança da luz encontrou trabalho em Paris como técnico na Continental Edison Company e não demorou muito para ele se destacar. O supervisor de Tesla o enviou para a América para trabalhar ao lado do próprio Edison com uma breve carta que dizia: "Meu caro Edison, eu conheço 2 grandes homens e você é um deles. O outro é este jovem, Nikola Tesla." Quando Tesla chegou em 1884, um assaltante levou tudo que ele tinha, restando só 4 centavos. Claro, ele ainda possuía sua inteligência e ética de trabalho, o suficiente para conquistar o respeito de Thomas Edison. Após conhecê-lo, Thomas imediatamente pediu a Tesla para trabalhar diretamente com ele. Nos 4 anos desde que Thomas provou a viabilidade comercial da iluminação incandescente, muita coisa mudou. Seus assistentes fizeram grandes avanços usando filamentos de bambu, mas no final do dia, apenas inventar uma lâmpada não era suficiente. Então, Thomas esteve ocupado criando uma indústria para fornecer eletricidade em larga escala. Isso significava projetar um conjunto completo de infraestrutura, começando com uma estação de energia central para gerar eletricidade e então tudo que ficava entre isso e um interruptor de luz. Mas antes de começar, Thomas teve que escolher qual dos 2 principais métodos de transmissão elétrica ele iria basear todas as suas invenções. Corrente contínua, conhecida como corrente contínua, ou corrente alternada, conhecida como corrente alternada. A principal diferença é que a corrente contínua mantém tensão constante e move eletricidade sempre em uma direção, enquanto a corrente alternada alterna a tensão entre positiva e negativa, mudando periodicamente o sentido da eletricidade. Quando Thomas começou a construir seu sistema, os cientistas sabiam muito mais sobre corrente contínua do que sabiam sobre corrente alternada. A maioria dos cientistas achava impossível usar a corrente alternada em grande escala, por isso a corrente contínua era vista como mais fácil de operar. Thomas fez o lógico e apostou tudo na corrente contínua para criar seu sistema. Com o tempo, Thomas enfrentou obstáculos difíceis. Primeiro, as estações de energia corrente contínua eram caras e só atendiam áreas num raio de até 2 milhas. A corrente contínua só podia percorrer curtas distâncias, exigindo estações de energia a cada poucos quarteirões. Como consequência, o negócio de Thomas teve sucesso iluminando fábricas individuais, lojas de departamento e hotéis, mas ele só construiu 12 estações de energia central em grandes cidades. Portanto, iluminar o mundo inteiro ainda era um sonho distante. Thomas fez o que sempre fazia e começou a enfrentar seus obstáculos com otimismo. Um desses era um motor corrente contínua ineficiente, e ele designou o jovem gênio trabalhador que acabara de contratar para melhorá-lo, Nikola Tesla.
No entanto, Tesla pensava diferente. Tesla acreditava que a corrente alternada funcionaria sem as limitações da corrente direta. Tesla afirmava que gerar eletricidade com corrente alternada era mais barato que com corrente contínua e podia ser transportada sem limites de distância. Na verdade, Thomas já havia considerado isso muitas vezes, mas ele já havia projetado uma indústria inteira em torno do corrente contínua e registrado centenas de patentes para isso. Recomeçar com corrente alternada teria lhe custado milhões em royalties, anos de trabalho, e ele realmente achava impossível usar corrente alternada. Então Thomas disse a Tesla para apenas trabalhar no motor de corrente contínua, e ele mencionou casualmente que se conseguisse melhorá-lo substancialmente, ele daria a Tesla $50 mil, o que é mais de $1.600.000 hoje. Com esse grande incentivo, Tesla esqueceu as correntes alternadas e, meses depois, voltou para Thomas com um ótimo trabalho no motor. Quando Tesla pediu seu bônus de $50 mil, Thomas riu e disse: Tesla, quando for um americano de verdade, vai entender uma piada americana. Thomas basicamente disse que não falava sério sobre o bônus. Tesla não viu nenhuma graça nisso. Ele sentiu que tinha sido enganado, então Tesla pediu demissão naquele exato momento. Porém, a vida de Tesla piorou após sair da empresa de Edison. Ele chegou a cavar valas para sobreviver em certo momento, mas Tesla estava mais determinado a tornar a corrente alternada real e provar que Edison estava errado. Assim, a Guerra das Correntes começava oficialmente. Dois dos maiores inventores do mundo iriam batalhar. Em 1887, Thomas pouco avançou com corrente contínua, enquanto Tesla, começando 6 anos depois sem recursos, já havia feito história na ciência. Em 3 anos, Tesla registrou centenas de patentes para uma infraestrutura elétrica eficiente, totalmente alimentada por corrente alternada, sem os problemas do corrente contínua. Isso literalmente chocou o mundo. Era uma clara ameaça para Thomas, mas para um investidor chamado George Westinghouse, era uma oportunidade de ouro. Westinghouse sabia dos grandes lucros na iluminação elétrica, mas achava que o corrente contínua estava estagnando a indústria. Quando Tesla publicou suas patentes de corrente alternada, fez um acordo incrível com ele. Ajustando para a inflação moderna, Westinghouse pagou a Tesla $2 milhões por suas patentes e um salário mensal de $65 mil para implementar o sistema. Westinghouse também deu a Tesla uma boa parte das ações de sua empresa, que cresceria muito nas próximas décadas. O mais impressionante é que os royalties da principal patente de corrente alternada de Tesla foram estimados em mais de $100 milhões na época, o que equivale a 3 bilhões e 300 milhões hoje. Isso é só uma entre centenas de patentes registradas em seu nome. Nesse momento, Tesla estava prestes a se tornar o homem mais rico do mundo. Enquanto isso, Thomas sabia que estava perdendo a guerra das correntes, o que trouxe à tona o pior de Edison e o levou a um caminho sombrio. Para fornecer eletricidade em larga escala, a corrente alternada era a melhor opção. Como empresário, Thomas ainda precisava cuidar de si mesmo. Seus investidores estavam agora considerando optar pela Westinghouse em vez disso, então ele lançou uma guerra de propaganda total. Thomas começou mentindo sobre os perigos da corrente alternada nos jornais. Mas quando isso não foi suficiente, ele financiou secretamente a invenção da cadeira elétrica usando corrente alternada, para que as pessoas associassem a corrente alternada com a morte. Quando isso não foi suficiente, Thomas pagou a crianças na rua para trazerem cachorros de rua que ele eletrocutaria com corrente alternada em público. Ele até eletrocutou um elefante com corrente alternada e fez um filme sobre isso. Mas, apesar de seus melhores esforços para assustar as pessoas sobre os perigos da corrente alternada no final,
muitos dos investidores de Thomas viram através de suas mentiras e optaram pela Westinghouse em vez disso. Enquanto Edison torturava animais indefesos, Westinghouse e Tesla aprimoravam seu sistema de corrente alternada. Em 1892, eles superaram Thomas em um contrato para iluminar a Exposição Colombiana, evento mundialmente famoso. Assim, Westinghouse e Tesla foram com tudo. Com 160 mil lâmpadas, eles deram um show de luzes que até mesmo Thomas teria invejado. Foi um espetáculo incrível ver o evento tão brilhantemente iluminado com a iluminação de Tesla, e também provou que a corrente alternada era segura. A Guerra das Correntes terminou no ano seguinte, quando o sonho de Tesla de construir uma usina hidrelétrica nas cataratas do Niágara se realizou, estabelecendo a corrente alternada como o método superior para fornecer eletricidade em larga escala. Atualmente, a corrente alternada é a principal forma de fornecer energia para cidades, casas e indústrias. Então pode-se dizer que Tesla venceu a Guerra das Correntes. Mas isso não quer dizer que a corrente contínua não seja útil. Sempre que usa um smartphone, laptop ou qualquer aparelho com bateria, deve agradecer a Thomas Edison. De qualquer forma, quando você acende uma luz, lembre-se, é graças à energia corrente alternada de Tesla e à lâmpada incandescente de Edison. Após a batalha entre corrente alternada versus corrente contínua, Tesla e Edison permaneceriam em uma corrida contínua para desenvolver mais invenções, com ambos os homens tendo um enorme impacto em muitas indústrias. Mesmo a caminho de se tornar o homem mais rico do mundo, a vida de Tesla depois disso foi uma sucessão de tragédias. Westinghouse queria expandir seus negócios para todos os cantos do mundo e, para isso, assumiu uma quantidade colossal de dívidas. Após uma crise financeira em 1890, seu negócio quase faliu. Por causa disso, Westinghouse pediu desesperadamente a Tesla para reduzir sua royalty e, sem hesitar, Tesla rasgou o contrato que iria lhe trazer uma fortuna. A empresa de Westinghouse foi salva e Tesla recebeu um enorme pagamento único pelos seus direitos de patente. Mas isso significava que ele não podia mais usar legalmente suas próprias invenções e construir com base em seu trabalho anterior se tornou praticamente impossível. Infelizmente, Tesla então gastou todos os seus milhões em experimentos fracassados até que eventualmente ele perdeu tudo. Tesla escreveu mais tarde em seu diário que estava apaixonado por um pombo. Após a morte do pombo, ele disse que seu trabalho estava concluído. Diferente de Tesla, Edison protegia rigorosamente suas patentes. Ele era um homem de negócios, sempre pensando no lado comercial de suas invenções, e logo estaria mudando o mundo de outra maneira inesperada. Até 1886, Thomas reduziu o custo da lâmpada para 22 centavos, construiu mais de 500 usinas isoladas e aumentou as estações centrais nas grandes cidades de 12 para 58. Thomas foi um inventor lendário e também um empresário notável. Aos 38 anos, ele construiu um império de iluminação e manufatura que arrecadava milhões todos os anos e tornou o negócio de iluminação elétrica lucrativo para o resto do mundo. No entanto, durante a Guerra das Correntes, John Pierpont Morgan demonstrou grande interesse nas empresas de Thomas e as consolidou na Edison General Electric. Mas Thomas não estava feliz lá. Seu negócio havia crescido para uma equipe de quase 3.000 funcionários, e isso significava que ele tinha muito menos tempo para trabalhar em invenções. Na maior parte do tempo, ele atuava como gerente. Em 1892, John Pierpont Morgan retirou o nome Edison da Edison General Electric. Pouco depois, Thomas vendeu seus 10% restantes das ações e renunciou ao cargo.
Hoje, a General Electric vale mais de 100 bilhões de dólares. Então, talvez vender tudo não tenha sido a melhor decisão de Thomas. Mas ele tinha dinheiro suficiente para voltar a ser inventor em tempo integral, o que realmente amava. Na verdade, Thomas tinha o hábito de trabalhar simultaneamente em dezenas de projetos diferentes em seu laboratório. Então, durante sua campanha para a iluminação elétrica, ele também estava criando outras invenções. Por exemplo, lá em 1887, Thomas percebeu que o antigo fonógrafo que gravava e reproduzia som estava desperdiçando seu potencial como um dispositivo para gravar reuniões de negócios. Então ele o reconceituou como um dispositivo de entretenimento. A surdez de Thomas só tinha se intensificado até agora, então ele nunca realmente conseguiu aproveitar isso ele mesmo. Mas o fonógrafo transformou a música de algo que você só poderia obter em um concerto de ópera para algo acessível a qualquer um por um preço acessível. Ele então teve outra ideia, de combinar som usando seu famoso fonógrafo com uma máquina de visualização. Thomas surpreendeu o mundo novamente quando patenteou a primeira câmera eficaz de cinema chamada kinetograph. Por quase uma década, todos os filmes vistos pelo público americano foram feitos pela empresa de Edison. Thomas até construiu um grande estúdio onde produziu o histórico filme O Grande Roubo do Trem. No entanto, isso não só estimulou o mundo inteiro a melhorar suas ideias e criar câmeras ainda melhores, mas também abriu caminho para milhares de artistas avançarem na arte do cinema. Na verdade, no início dos anos 1890, mais concorrentes chegaram à cena do cinema. Para tentar evitar o pagamento pelo uso do equipamento patenteado de Edison, alguns dos primeiros cineastas se mudaram para um pequeno subúrbio de Los Angeles, na Califórnia, na esperança de se afastar o suficiente de Edison para que fosse difícil para ele tomar medidas legais contra eles. De forma curiosa, Edison acabou levando à criação de Hollywood. Em uma lista das pessoas mais importantes na história do cinema, Edison foi classificado entre os 10 primeiros. Ele também desempenhou um grande papel na invenção do projetor e do rádio, e em sua busca para construir um carro elétrico com Henry Ford, Thomas revolucionou completamente a tecnologia de baterias. Thomas Edison não desperdiçou um segundo. Não surpreende que, por 20 anos, jornais e revistas populares o tenham eleito repetidamente o cidadão mais útil da América. Edison registrou sua 1093ª patente em 1931 ano, em que morreu aos 84 anos. Os Estados Unidos da América fizeram 1 minuto de silêncio como sinal de respeito pelo homem cujas invenções mudaram o mundo. Apesar das invenções de Edison terem lhe trazido riqueza, John D. Rockefeller era o homem mais rico da época. E sua ascensão ao topo foi brutal. Clique na miniatura para assistir à história e te vejo lá em 1 segundo.